Presta atenção nesse assunto. Um homem ficou gravemente ferido após a explosão de um tambor em uma oficina. Foi no interior do estado, em Jaguaruana. Olha aí as imagens. Coloca as imagens aí, antes da nossa entrada ao vivo, aqui com o Natan Carcará, que vai contar essa história melhor pra gente. Olha aí, minha gente. Esse homem aí estava fazendo um trabalho aí nessa oficina. Olha só, imagem de câmera de segurança. Olha o que é que vai acontecer. Olha essa situação. Meu Deus do céu, que imagem impressionante, hein? Impressionante essa imagem. Natan Carcará está comigo ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Oi, Natan, mais uma vez, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Você certamente se assustou, assim como eu agora, vendo essa imagem impressionante. E aí eu lhe pergunto, Natan, o que é que aconteceu de fato para que essa explosão pudesse acontecer? O que é que esse homem estava fazendo e qual o estado de saúde dele, hein, Natan? Bom dia. Oi, Anderson, bom dia novamente para você, bom dia para quem está chegando agora no Balanço Geral. Assim como você, eu também me assustei com essas imagens, porque eu cheguei a assistir ainda na madrugada de hoje. A vítima, Anderson, foi identificada como Tiago. Ela está bem, digamos assim, mediante ao episódio que esse rapaz vivenciou lá na entrada de Tabuleiro, no município de Jaguaruana, no Vale Jaguaribano, aqui do estado. Ele está hospitalizado aqui no Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, e segundo informações, que esse rapaz estava fazendo um manuseio de uma lixadeira quando a faísca teria atingido o tambor que estava aí com um determinado recipiente inflamável. O momento em que aconteceu essa explosão, de fato, a imagem é impressionante. Inclusive, a gente consegue ouvir no áudio que foi captado pela própria câmera de vigilância o momento da explosão. De fato, foi assim um barulho ensurdecedor que assustou todas as pessoas que estavam lá no local. Olha só a imagem realmente é impressionante. Uma cortina de fogo, digamos assim, fica formada lá na oficina. Inicialmente, o Tiago, um jovem aí de aproximadamente 25 anos, ele foi socorrido por meio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi levado à unidade de saúde da região e, em consequência das proporções das queimaduras, ele foi transferido aqui para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. Inclusive, eu conversei mais cedo com o Tiago, ele disse o seguinte: Natan, eu estou tranquilo, eu estou bem, só estou me recuperando dessas graves queimaduras e pelo menos 23% dele foi 23% do corpo, na verdade, foi atingido em decorrência dessa forte explosão, que a gente reforça em dizer que, segundo detalhes, ocorreu por conta de uma faísca. Tiago estava com uma lixadeira, momento em que a faísca foi parar nesse tambor onde estava um líquido inflamável armazenado e, infelizmente, essa situação aconteceu. Por muito pouco, outras pessoas não ficaram feridas, inclusive as imagens das câmeras de vigilância, da câmera de vigilância, mostram que havia outras pessoas lá no local e nessa outra imagem também, se possível, a gente mostrar a condição em que o tambor ficou, foi parar literalmente no meio da rua logo após a explosão. Enfim, uma cena impressionante, mas o importante de tudo isso é que o rapaz, o Tiago, que estava trabalhando lá na oficina, ele está recebendo todo o atendimento devido aqui no setor de queimados do Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. Eis aquela questão, todo cuidado é pouco, inclusive o próprio Tiago, ele foi às redes sociais, isso porque muitas especulações foram divulgadas lá no Vale do Jaguaribe, dizendo que ele estava em estado grave e que teve 70% do corpo queimado, mas na verdade ele passou essa atualização mais cedo pra gente, que 23% do corpo dele foi queimado em decorrência dessa explosão, desse episódio muito grave lá na região do Vale do Jaguaribe, no interior do estado, viu? Anderson, eu retorno contigo. Olha, Natan, imagens impressionantes mesmo que a gente está mostrando aqui no nosso Balanço Geral, como o Natan reforçou, foi no interior do estado, Jaguaruana. O Tiago está internado ainda no IJF, onde o Natan está agora, falando ao vivo com a gente. Teve aí cerca de 23% do corpo queimados por conta dessa explosão e o Tiago, inclusive, relatou um pouco do que ele passou aí. Vamos acompanhar. Graças a Deus eu estou bem, passando aqui para agradecer todas as pessoas que mandaram mensagem de apoio
E para esclarecer algumas dúvidas, que tem muita gente postando fake news, dizendo que eu queimei 70% do meu corpo. Mentira. Eu queimei em torno de 20 a 23% do corpo e não veio nenhum perigo de morte não. Tô bem, não sinto dores nem nada, só as queimaduras mesmo. E também na reportagem aí da TV Pai d'Égua, falou que eu tava cortando a tampa do tambor. Também não é verdade, eu tava fazendo outro serviço numa peça de moto, não era no tambor que explodiu. Tá aí, minha gente, o relato do Tiago, que foi a vítima aí dessa explosão, vítima de queimadura. Foi uma faísca, né? Segundo o que se sabe até agora, teria aí atingido esse tambor que estava com algum material inflamável e aí esse tambor explodiu, causando aí essa cena impressionante que a gente viu agora. Felizmente o Tiago tá bem, tá internado, tá consciente. Olha só o momento de novo. Vamos ouvir aí. Sobe o áudio. Impressionante, impressionante mesmo essa imagem, um registro aí desse momento em que o Tiago acabou sendo atingido pelo fogo. Felizmente está bem, pode-se dizer que ele agora tem uma nova data de nascimento, viu? Impressionante, que bom que ele está bem, está internado, está se recuperando, já ele está de volta para sua casa. Tomara, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Iva Soares, que imagem forte, hein? Tá contigo. Assustadora, viu, antes? Olha o detalhe também que não pode passar despercebido, gente, dessa explosão, que poderia ter sido ainda maior, ter tomado uma proporção ainda mais gigantesca, porque bem próximo estavam ali duas motocicletas, né, que por pouco também não foram atingidas com as chamas. Motocicletas que continham ali, ó, material inflamável, está com combustível no tanque, então poderia ter sido ainda algo bem pior, mais grave, com outras vítimas. Boa recuperação aí para esse jovem que acabou ficando ferido, se recupere logo, tá?